Então, eu vou começar perguntando para você, você é uma contactada, você já foi na televisão, né? Foi no programa do Ratinho. Eu queria que você falasse da sua infância. Como é que foi a sua infância? Você já tinha avistamentos? Foi ter depois de adulta? Conta pra gente. Não, já tive quando era criança. Uhum, Então eu já venho de uma criança totalmente fora do eixo aqui na Terra, uhum, não me considerando da Terra, sim, desde pequena. uhum, Quer dizer, não me encaixava, sim, certo? Então eu uhum, vivia meio que ombinubilada na Terra. Sabe quando você se sente, o que você está fazendo aqui? uhum, Bom, com 12 anos, eu, meu irmão e minha mãe vimos uma nave, né? Ela se apresentou pra gente, deveria ser umas 7 horas da noite. é, A gente voltava da minha tia toda quarta-feira. E nós ficamos parados olhando para ela, né? uhum, Do tamanho de um carro, certo? É, branca, tá? Plasmada. E só deu tempo de eu chamar minha mãe olhou, viu? E ela deu um rodopio bem sem barulho nenhum, tá? E foi. Nós ficamos sem entender nada, mas tudo bem. A partir daí, minha vida mudou. claro. Que aí, mais pra frente, tá? Eu vou ter que resumir, porque são mais de 50 anos de experiência com eles, tá? Onde eu não aprendi com o homem, eu aprendi com os seres. Uhum, É bem diferente, tá? Então, eu fui guiada. Eu falo que eu fiz o trajeto de Compostela aqui na Terra, é, porque eu fui guiada por eles em tudo que eu fiz na minha vida, tá? Não escolhi nada. Tipo, eu vou fazer. Mentira, tá? A gente não tem esse livre, vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Para mim foi tudo já programado, tá? sim. Então, o que, que aconteceu? Eu já vou direto para quando eu me casei, tá? Que Uhum, a minha casa virou um laboratório de experiência com eles, tá? Eles apareciam praticamente todos os dias em cima da minha casa. Eles me trabalharam em todas as questões de percepções extrasensoriais. E vou falar desde já, não entendia nada de ET, nada de espiritismo. E na verdade eu nem acreditava, tá? uhum, E quando eles se apresentaram para mim, porque eles se apresentaram dentro do meu quarto. Eu era casada, eu pedia até para eles fazerem o meu ex-marido dormir, porque para não apavorar, certo? Meu filho chegava a ver a luz debaixo da porta. Mãe, eles estiveram aí, né? Estiveram. Então eles se apresentaram no meu quarto materializado, só que em forma de energia, luz. Que até eu falei, meu, não sou louca, meu quarto ficava estralando, tá? Eu falei, vocês têm que tocar em mim para me saber que eu não tô boba. E eles tocaram na minha mão e eu senti. A partir daí, porque era assim, eu comecei a fazer projeção astral consciente. O que, que é consciente? Meu filho estava dormindo do lado, tá? Eu em projeção, eu levantava engatinhando para dar mamadeira para ele ou remédio uhum, e e voltava em projeção. Então aí foi o que as experiências que eles começaram a fazer comigo de trabalho de percepções. Então eu comecei a ver a aura das plantas, a aura dos animais, telepatia. Então começou um trabalho deles me tipo relembrarem, né? Porque na verdade depois eu fui vendo com o tempo que eles estavam me relembrando, né? Que eu sabia fazer tudo isso. Então eles abriram telepatia, clarividência, clareaudiência, telecinese, aquilo que as pessoas vieram falar aqui sobre o. Agora eu não vou saber falar o nome. De estar num local, tá? Sem estar lá, sim. tá? Então eu comecei. Bilocação. Bilocação. Uhum, E eu comecei a fazer todos esses treinamentos dentro da minha casa com eles todos os dias. Então, à noite eu me projetava e de dia eu fazia os treinamentos com eles. E eu seguia tudo isso como uma intuição. uhum, Então, o que que acontece? É, uma vez eu precisei ir de carro, e eu tinha começado a aprender a guiar um carro, e eu tinha meus filhos pequenininhos. E meu ex-marido falou para mim, cuidado que isso daí é uma arma, e eu vou precisar que você vá me buscar. uhum, E eu falei, eu vou. Ele falou, só que você tem que entrar pela direita, não vá pela esquerda, que você não vai saber vir para a direita, porque vai ter muito carro. O que, que aconteceu? Eu fui buscar ele, com maior coragem, né? Só que eu entrei na esquerda, e ele estava me esperando aqui. O que, que eu fiz? Eu falei, eu entrei para a esquerda, eu não vou conseguir entrar para a direita.
Então eu fiquei em desespero com 2 crianças pequenas no meu carro. Eu olhei pelo retrovisor e falei: Jesus me ajuda. Deus me ajuda. Quando eu olhei pro retrovisor, cadê todo mundo? Sumiu tudo atrás de mim. E eu simplesmente olhei para trás e falei: meu Deus, e fui. E parei o carro. Quando eu olhei de volta, os carros tudo normal. Isso não foi uma vez, foram várias vezes. Então eu fazia bilocação na hora do desespero. As pessoas começaram a vir até mim. Até minha mãe falava: você não precisa ir em lugar nenhum. As pessoas vão vir até você. Que eu conversava muito com a minha mãe. E contava tudo para pessoas, amigos, né? E ali eu começava a contar para elas o que estava acontecendo. E as pessoas vinham até mim. Então teve cura com pessoas. Pessoas que vinham me pedir em caso de roubo, sabe? Eu estava numa festa uma vez, cheio de gente dentro da minha casa, a pessoa me ligou. Isso, gente, tudo na década de 90, tá? É. 86, 90, tá? E essa pessoa, cheia de gente, aquela música, tá? Ela falou: lhe roubaram o meu carro. Eu falei: é o seguinte, vai para casa, toma um banho. Eu sempre falava isso, tá? Vai para casa, toma um banho, seu carro vai estar às 7 horas da manhã na frente da tua casa, só os documentos que não vai aparecer, mas o seu carro tá lá. Jura? A pessoa tava chorando, né? Eu falei: juro, pode ficar tranquila. No dia seguinte, o carro dela tava lá, os documentos sumiram. Isso é um dos, por isso que eu tô te falando, tô resumindo, tá? Que é muita coisa, é muita experiência. Porque a partir daí eu fui fazendo tudo isso com as pessoas, porque as pessoas vinham até mim. Cheguei a trabalhar num lugar de digitação que eu não ia. Até as mulheres falavam: o que você está fazendo aqui? Você está trabalhando ou ajudando as pessoas? Eles me colocavam nos lugares que eu tinha que estar. E ali eu via a foto, eu lia a carta, eu via a aura, e ali eu explicava sobre a espiritualidade, tudo na hora do café. Todos os dias, trabalhei quase 10 anos, tá? Só fazendo isso. Então, por isso que eu estou falando, os seres vieram para mim, para eles me trabalharem, para mim poder trabalhar outras pessoas. Que foi isso que eu fui entendendo com o tempo. Que até então eu não tinha sentido de vida. Nunca tive sentido. Nada que vocês vivem aqui, para mim é... ah, beleza. Não tem sentido nenhum. Desde pequena, tá? Isso é uma coisa que é desde pequena. E eu não tinha para quem ficar falando. Eu escrevia. Eu era depressiva comigo, entendeu? Eu não ia ficar falando para os outros que eu era desse jeito, tá? Muita gente me achava estranha. Bom, e aí foi indo até eles me colocarem em questão de lugares para fazer vigília. Porque eles me mandavam símbolos. Eu falava: gente, eu não estou entendendo nada. Eu não entendo de símbolos. Só que hoje eu entendo que cada símbolo que é mostrado, inclusive os símbolos dos arcturianos, eles decodificam uma energia dentro de nós. Nós temos o nosso DNA. Então, para cada um, porque nós somos todos iguais, mas somos todos diferentes, tá? Então, quando vem cada símbolo, então ela ativa alguma coisa dentro de você, porque você já contém todas as suas respostas. Você já contém as suas informações de outras vidas. Então, você só se lembra, que foi no meu caso. Eles vieram mandando um monte de códigos, só que eu não entendia. Eu não entendia praticamente, tanto que eu achava no começo que os seres eram os anjos. Eu sempre achei que eram os anjos, tá? Então eu tive contato com bolas de luz dentro da minha casa. Gente, eu sozinha, com criança pequena, sem contar para ninguém. Eu não tinha para ninguém para contar. Eu contava para minha família, para minhas amigas, tá? Então era bolas de luz que na minha casa, corria luzes, tá? Nessa época tinha, eu falo que é poltergeist, né? Porque eu fazia mentalizações. E vamos supor, eu colocava uma música e era a fita, né? Então eu deitava lá, tá? Aí de repente parava a música. Aí eu falava: ai meu Deus, não posso parar a minha mente. A fita voltava. Televisão desligava, sabe? Então começou a acontecer coisas que eu falava assim: aqui é poltergeist, sabe? E eles apareceram dentro do meu quarto e me mostraram 2 luzes. Gente, eu estou resumindo, hein? Porque é muita coisa. Uma amarela e uma vermelha. E meu marido dormindo. E aí eles começaram a falar, sabe? Até abaixar a frequência deles, porque eles tinham que chegar na minha frequência, tá? Então eles vinham mostrando nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 de emoções. Falei: tá, o que é isso?
você é um tipo, uma espécie de cobaia da gente. Você está aí para você sentir tudo que as pessoas sentem para a gente saber como é que é. Alegria, tristeza, raiva, não sei o quê. Tanto que eu fui trabalhar em questão de raiva. Porque tudo que eu tinha raiva acontecia. E isso é muito perigoso. Então eles tiveram que me trabalhar na raiva. Porque é uma coisa que você sente, você não tem controle, né? E até eu cheguei a falar pro meu mentor, você me deixou besta. Porque eu tive que trabalhar a minha raiva. Porque eu travava computadores. 100 computadores, uma vez eu travei, todos. Porque me tiraram do lugar que eu estava. E não me avisaram. Foi injusto, sabe? Uma coisa injusta. Não de propósito. Depois voltei pro meu lugar, tá? E todo mundo, aí, Lili, legal, porque sabia que era eu, tá? Então, essas coisas, o que que acontece que os seres foram me mostrando durante todos esses... Depois vou contar das vigílias que eu tive contato físico com os seres, tá? E aí eu fui entendendo que nós estamos aqui para nos trabalharem, nos relembrarem, nos trabalhar em questão de limpeza de karmas passados, sim, tá? Mas que muitas vezes você está aqui para ajudar as pessoas. Para a gente ser unido, para a gente ser um pelo outro. Que é aquilo que eu falei antes para você. Se todo mundo juntasse todas as suas capacidades, porque você tem uma capacidade, ele tem uma capacidade, ele tem outra. Então, se todo mundo começar a se juntar nessa questão, a gente daria o boom da evolução. Só que para isso as pessoas precisam acordar para quem elas são. Sem poder, sem grana. Não estou dizendo que eu não sou contra ter dinheiro. Eu não sou contra ter inteligência ou ser melhor, ter poder. Não. Eu só acho que as pessoas não têm que usar isso para se vangloriar. Nós estamos aqui para nos ajudar a cada um crescer um pouco mais com as suas habilidades.